Bom, então vamos seguir com o conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos do casamento e eu separei para vocês os 3 efeitos principais: efeitos sociais, efeitos pessoais e efeitos patrimoniais. Vamos começar falando sobre os efeitos sociais, ou seja, os efeitos produzidos perante a sociedade. Sobre os efeitos pessoais, o primeiro que nós temos é a criação da família matrimonial. Família matrimonial, como a gente já viu na nossa primeira aula esse semestre, é a família que decorre do matrimônio, ou seja, é a família que decorre do casamento. Essa, na verdade, é uma espécie de família, mas não é a única. Lembrem-se que família está ligada a um conceito plural e por isso nós temos a família matrimonial, a família informal, a família monoparental, a família anaparental, as famílias recompostas e por aí vai. Então, o primeiro efeito social é justamente a criação da família matrimonial, seguido do segundo efeito, que é o estabelecimento do vínculo de afinidade entre o cônjuge e os parentes do outro cônjuge. O que significa esse vínculo de afinidade? O vínculo por afinidade é aquele surgido em razão do matrimônio. A partir do momento em que a gente se casa, por causa desse casamento, os parentes do nosso cônjuge também se tornam nossos parentes. Então vejam só, a sogra, a mãe do seu cônjuge, ela se torna seu parente por afinidade, um parentesco em primeiro grau, em linha reta, parentesco por afinidade. Os seus cunhados, irmãos do seu marido ou da sua esposa, também se tornam seus parentes por afinidade, parentes de segundo grau na linha colateral, por afinidade. Eu vou separar depois para vocês uma aula para a gente tratar exatamente sobre isso, sobre as relações familiares, sobre a contagem dos graus de parentesco e o vínculo por afinidade. Mas por hora, vocês fiquem satisfeitos com a informação de que esse vínculo por afinidade é aquele que surge com os parentes do cônjuge em razão do casamento. E o terceiro efeito social é justamente a emancipação daquele que tem menos de 18 anos, que está entre 16 e 18 anos e, portanto, já tem idade núbil para casar. Quando ele se casa, um dos efeitos do casamento é justamente a emancipação. Sobre os efeitos pessoais, são aqueles efeitos produzidos entre um cônjuge e outro, tá? Pessoalmente entre eles. Nós temos, número 1, fidelidade mútua, prevista aí no artigo 1566 do nosso Código Civil. Por mais que a gente cada vez mais trabalhe com a ideia de eudemonismo dentro das famílias e trabalhe às vezes com a ideia de alguns relacionamentos abertos, o nosso Código Civil fala expressamente sobre o dever de fidelidade que um cônjuge tem em relação ao outro. O outro efeito pessoal que nós temos é a coabitação. Coabitação que significa morar sobre o mesmo teto. O nosso Código Civil também elenca isso como um dos efeitos decorrentes do casamento, apesar da gente saber que nem todas as pessoas que são casadas moram de fato juntas, né? Além disso, nós temos respeito e consideração mútuos e igualdade de direitos e deveres entre o marido e a mulher dentro de um casamento. E isso é importante a gente refletir, porque há alguns anos atrás, as mulheres elas desempenhavam um papel muito diferente dentro da instituição familiar. A mulher era responsável por cuidar da casa, por cuidar dos filhos, por cuidar da família, enquanto o homem era considerado o provedor da casa. Principalmente com o artigo 226, parágrafo 5º da nossa Constituição, a gente teve aí o reconhecimento da igualdade da mulher e do homem dentro da instituição familiar. E agora, por fim, nós temos os chamados efeitos patrimoniais. Toda vez que um casamento ele é celebrado ou é constituída uma união estável, surgem efeitos patrimoniais, porque existe o surgimento da chamada sociedade conjugal. E toda vez que eu tenho a criação da sociedade conjugal, eu falo em regime de bens. Nós temos, como a gente vai ver daqui a pouco, 4 regimes previstos no nosso Código Civil, além da possibilidade de criação de um regime híbrido. Então, o primeiro efeito patrimonial que nós temos em relação ao casamento é a criação da sociedade conjugal, que será delineada pelo regime de bens. Nós temos ainda
o dever de alimentar, que pode surgir em relação aos cônjuges quando do fim da sociedade conjugal, e a instituição do bem de família. São esses, resumidamente, os efeitos do casamento.